Você sabe o que são constelações familiares? Você quer saber como esse processo funciona em todos os seus detalhes, peculiaridades e profundidade? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar em detalhes para que a constelação familiar serve, no que ela pode especificamente te ajudar, como esse processo acontece, enfim, eu vou explorar todo esse mundo das constelações familiares de uma forma bem fácil para que você entenda esse processo bastante complexo, porém muito incrível que pode transformar a sua vida. Olá, eu sou Manuel Augusto, eu sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, eu sou criador do treinamento Metamorfose, da vivência pré e perinatal, entre outros treinamentos, e eu tenho muitas especialidades terapêuticas, dentre elas a constelação familiar. Então, realmente, nesse vídeo, nós vamos explorar a fundo o que é essa tal de constelação familiar. Então eu preciso dizer o seguinte, que o nome constelações familiares não tem nada a ver com processos astronômicos, astrológicos, estrelas, astros, signos, zodíaco. Na verdade, o termo original é Aufstellung, isso vem do alemão, que entre tantas traduções significa posicionamento. E o processo empírico fenomenológico da ferramenta das constelações familiares ele se baseia no movimento de corpos naquelas pessoas ali que trabalham num grupo, né? O processo de constelação familiar, originalmente foi feito com pessoas em grupo. Existem outras maneiras de você fazer constelação e eu vou trazer aqui, vou dar uma pincelada em tudo isso, mas de forma geral eu vou te ajudar a entender realmente o que é esse processo, como ele funciona e para que ele serve, tá ok? Então, esse processo foi desenvolvido pelo alemão Bert Hellinger, que colocou uma estrutura em processos fenomenológicos que ele observava enquanto um padre missionário, que ele era lá trabalhando em tribos Zulus, fazendo missões em tribos Zulus na África. Então ele percebeu várias coisas através da observação. E ele também percebeu que existem leis invisíveis que regem nós, seres humanos, principalmente em grupos, e quanto maior o vínculo desse grupo, mais essas leis estão presentes. E esse processo de constelação familiar, ele se baseia bastante nessas leis, tá ok? Que eu vou explicar ela em detalhes em outros vídeos, mas cada uma dessas leis, quando elas são violadas, o sistema como um todo, ele busca por um equilíbrio, certo? E buscar por esse equilíbrio, às vezes, individualmente, para cada pessoa desse sistema, pode ser trazer situações de bastante sofrimento e situações bem desagradáveis que estão muito além da sua consciência. Se você já me acompanha, você já me ouviu falar que 5% do que nós somos, apenas 5% é consciente, ou seja, você tem apenas 5% de consciência de todo o processo inconsciente que acontece dentro de você. Para um adulto de mais de 30 anos, o inconsciente, ele atua 95% do tempo, ou seja, você vai atuar aí a partir de pilotos automáticos, de padrões que você vem aprendendo aí ao longo da sua vida, mas principalmente até os 7 anos de idade, tá ok? Isso realmente vai conduzir o seu comportamento, as suas emoções, enfim, vai trazer bastante desordem dentro de você se aqueles aprendizados que o inconsciente introjetou forem incompletos e incorretos, advindos de traumas, enfim. No que diz respeito à constelação familiar, nós observamos que nós carregamos coisas que não são só apenas experiências que nós passamos, mas que os nossos antepassados passaram, desde lá dos nossos tataravós, triavós, bisavós, enfim, várias gerações lá para trás com as suas histórias. Nós carregamos muito dessas informações e nos influenciam diretamente na nossa vida hoje de forma inconsciente, sem que a gente saiba, Então realmente o processo de constelação familiar, ele é incrível para a gente poder explorar esses aspectos inconscientes que existem dentro de nós. Fica tranquilo que eu vou explorar mais a fundo aqui, mesmo que você já conheça a constelação familiar, porque muitas pessoas entram em contato aqui conosco dizendo o seguinte: olha, eu tenho esse problema X
E eu já fiz várias constelações, já fiz 5, 6 constelações e não adianta nada. Então, será que o processo de constelação familiar não adianta? Será que a pessoa com quem eu fiz é que não tinha conhecimento suficiente? Bom, tudo isso a gente vai explorar aqui. Primeiramente, a gente precisa entender que o processo de constelação familiar, ele é um processo terapêutico, embora hoje seja utilizado inclusive no sistema judiciário aqui no Brasil, ok? Existem vários juízes aí em processos de mediações, de separação, que utilizam o processo de constelação familiar com uma taxa enorme de acordos bem-sucedidos. Então realmente é um processo muito magnífico. Existem nações no mundo, na ordem dos políticos, que tomam decisões, que usam o processo de constelação para ajudar nas decisões. Muitos hospitais na Alemanha, como um complemento, ok, também utilizam o processo de constelação familiar como um complemento realmente no tratamento daquela doença, explorando aspectos inconscientes e emocionais, claro que não substituindo a parte fisiológica da coisa, o tratamento médico em si. Então, o processo de constelação você pode utilizar para várias coisas, né? Você pode utilizar isso para o seu benefício de tantas formas incríveis que você não imagina. Uma das coisas que as pessoas confundem, né, e eu venho falando isso bastante nos meus vídeos, né, eu conheço muitas técnicas terapêuticas, de fato eu sou especialista em 12 modalidades terapêuticas diferentes e atuo aí, eu criei os meus próprios métodos de trabalhar com as pessoas de forma bem sucedida, tendo bastante casos de sucesso entre tudo isso. Mas uma coisa que eu venho falando e repetindo sistematicamente é o seguinte: técnica não cura ninguém. Técnica de fato não cura ninguém. A técnica não faz nada por você. Ela faz com você, ela faz junto com você. Você tem que tomar um processo de decisão, você tem que ter uma decisão, você tem que ter uma intenção e você tem que querer fazer algo diferente. As técnicas podem ajudar e contribuir muito no seu processo e com a constelação familiar não é nada diferente. Então eu vou começar esse vídeo aqui falando para você o que eu posso, em que temas, o que eu posso, de que forma eu posso utilizar a constelação familiar na minha vida em meu benefício, né? Que problemas ela ajuda eu resolver, encontrar uma solução, em que situações a constelação familiar ela é indicada, tá ok? Então eu coloquei aqui, eu escrevi alguns elementos em que a constelação ela pode ser utilizada, tá? Mas eu vou explorar cada um aqui deles e trazendo ainda mais ramificações, porque é um processo que você pode utilizar para várias coisas, tá? Então bloqueios que você tenha, ok? Medos que você tenha, um bloqueio, por exemplo, assim, eu tenho um bloqueio de dirigir, ok? Que seja um medo de dirigir, eu tenho esse medo de dirigir, eu posso explorar numa constelação familiar, qualquer bloqueio que você tenha. Prosperidade, que pode ser um bloqueio de atingir a prosperidade, tá? Pode te ajudar a resolver conflitos. Eu estou com um conflito interno que eu não sei se eu quero isso, se eu quero aquilo, eu não sei, aqui eu tô com uma dúvida muito grande, um conflito interno muito intenso que eu não estou encontrando uma saída. A constelação familiar pode te ajudar. Relacionamento, ok? Relacionamento assim, você pode explorar com a constelação familiar um relacionamento difícil que você tenha com alguém, seu pai, sua mãe, sua irmã, seu irmão, seu namorado, seu cônjuge, seu parceiro, seu chefe no trabalho, seu amigo, qualquer relacionamento que você tenha uma dificuldade, você pode explorar com a constelação familiar, encontrar um caminho de solução para resolver isso. Luto, por exemplo, a partida de alguém foi muito difícil, está sendo muito difícil você processar esse luto, um bichinho de estimação que seja, a constelação pode te ajudar. Decisão, no processo de tomada de decisão, você está em dúvida em qual decisão você tomar, você tem realmente uma dificuldade de saber, nossa, eu não sei se eu fico aqui ou recebi essa proposta de trabalho naquele país. Eu já constelei vários casos nesse sentido, que trouxe muita clareza e uma decisão muito mais
assertiva para a pessoa. Você pode explorar sintomas, né? Qualquer sintoma que você tenha. Pode ser uma síndrome do pânico, uma depressão, ansiedade, um toque, qualquer sintoma que você tenha, uma alergia, qualquer coisa. Você pode explorar doenças, um câncer, você pode explorar uma doença autoimune. Realmente a gama aqui ela é quase que infinita. Você pode explorar um padrão repetitivo na sua vida. Sabe aquelas coisas que se repetem várias vezes, situações que continuam se repetindo não só na sua vida, mas você já viu a avó passar por aquilo, ou o pai passar por aquilo, e você está passando por aquilo. Então, situações repetitivas, a gente consegue explorar e colocar um ponto final nisso, né? Encontrar as possibilidades de colocar um ponto final nisso. E você pode explorar situações difíceis na sua vida, né? Uma situação difícil, um dilema muito grande, enfim. São tantas as gamas que a gente pode explorar aqui com a constelação familiar que fica até difícil escrever tudo que a gente pode fazer com essa ferramenta. E a grande pergunta é assim: como que a constelação pode me ajudar em todo esse processo? Então eu vou trazer aqui para você o que é a constelação e o que não é a constelação, como ela pode te ajudar e como ela não te ajuda de forma nenhuma, tá? Porque primeiro assim, se você entender esse processo de constelação familiar como uma pílula mágica, esse processo não vai te ajudar de jeito nenhum. Como assim? Eu vou lá, eu vou levar um tema para constelar e eu vou fazer essa constelação e eu acho que isso vai se resolver só porque eu fiz uma constelação. Ela não vai te ajudar, ok? Isso não é o caminho que você tem para usar com a constelação familiar, de fato, com nenhuma outra abordagem terapêutica. O que as pessoas precisam entender é que a terapia contribui, a palavra é essa, contribui e auxilia no processo daquela pessoa sair daquela situação, expandir a consciência, dar um passo além daquilo. Mas muita gente acha que a terapia vai fazer por ela, ok? Então eu vou continuar fazendo as mesmíssimas coisas e só porque eu fiz uma constelação, eu não mudei absolutamente nada, eu acho que as coisas vão começar a mudar. Não vão. Fica tranquilo que eu vou explorar então como esse processo vai ajudar você, tá? Vamos pensar o seguinte, e guarda bastante isso que eu vou falar, ok? Constelação familiar é uma excelente ferramenta para você explorar o inconsciente. Explorar aquele embaixo do iceberg ali, aquilo que está embaixo da água que você não tem clareza, que você não tem consciência. Você vai explorar através da constelação familiar e daqui a pouco eu vou explicar como que você explora isso, como que isso vem à tona através desse fenômeno empírico, né, que é a constelação familiar. Esse processo empírico fenomenológico, mas é uma ferramenta para você explorar, para você enxergar aquilo que você não tem consciência, que vai além daqueles seus achismos, porque o problema acontece. Porque eu costumo dizer assim, muitas pessoas ligam para mim e falam assim, o meu problema é aquele trauma, o meu problema eu sei exatamente quando ele começou. Então as pessoas elas começam a criar teorias porque elas têm certos problemas. Isso é completamente normal, porque a nossa mente ela precisa, né, encontrar justificativas e encontrar explicação para as coisas. Mas você concorda comigo? Se a pessoa soubesse, ela não teria resolvido? Se a pessoa sabe o problema, ela teria resolvido. Então, o que eu percebo 99,9% das vezes é que inconscientemente o que está acontecendo com a pessoa está muito além das teorias dela, ok? E realmente a constelação ela vai inclusive além do comportamento, porque ela consegue trazer pra gente aqueles aspectos inconscientes mais profundos do nosso inconsciente e da nossa alma, tá? O que é o inconsciente? O inconsciente não é um lugarzinho no nosso cérebro, tá? Se a gente fizer uma autópsia, pegar o cérebro lá, falar onde é o inconsciente aqui. Antigamente tinha assim uma teoria bastante furada, né?
e a ciência comprovou isso hoje, ainda bem que dizia, hemisfério direito é inconsciente, o hemisfério esquerdo é o racional. Não, isso não tem nada a ver, eles têm funções diferentes, mas não dá para categorizar o inconsciente assim, porque o inconsciente é informação. As suas células carregam informação, o seu sistema nervoso carrega informação, né? O seu corpo como um todo carrega informação. Existem partes do cérebro que guardam sim memórias também, mas existem vários outros tipos de memória. Existe memória que eles chamam de memória extracorpórea, você pode chamar de memória energética, tá bom? Então realmente o inconsciente é informação que advém de diversas fontes e você armazena por diversos sistemas, tá? Então a constelação familiar, ela te ajuda a explorar, enxergar aquilo que você não consegue entender a nível racional. Você vai além disso. Então é uma ferramenta, é uma máquina, é uma câmera de filmar especial que você sabe o que você vai fazer? É como se você fosse filmar a alma. É como se você conseguisse entender naquilo que você está explorando tudo o que acontece inconscientemente, seja com outras pessoas, mas sempre o seu lugar naquela relação, naquele relacionamento, no meio daquilo. Você vai explorar, por exemplo, um sintoma. Então a gente começa a colocar os representantes na constelação, e daqui a pouco eu vou te explicar o que são esses representantes, tá? Você começa a explorar e você começa a entender inconscientemente o que é que está acontecendo, ao que esse sintoma está ligado. É um relacionamento aqui com o meu pai, é para algo que eu olho lá dos meus antepassados, é um trauma intrauterino, é isso aqui que aconteceu. Então a constelação, ela te ajuda, né, a não só desembaçar as suas lentes, como expandir a sua consciência para você entender um contexto muito mais amplo do que algo realmente individualizado, porque é muito fácil você falar assim, hoje chegou uma pessoa para mim e me disse, o meu problema é a minha esposa, todo problema da minha vida é minha esposa, porque ela faz isso. Essa pessoa está longe de ter a consciência do que realmente está acontecendo, porque ele é casado com ela. É muito fácil quando a gente começa a delegar problemas, falar que a culpa é de todo mundo, menos nossa, né? Mas não se trata de culpado, se trata de entender a responsabilidade, o meu papel perante aquilo, seja em qualquer uma dessas situações que eu coloquei para você. Então é mais ou menos assim, você tem um problema, qualquer ele que seja, um problema XPTO. Você está aqui, ok? E você tem um desejo de chegar aqui. Então vamos supor que seu problema seja falta de dinheiro, falta de prosperidade, você não consegue prosperar. Tudo que você ganha, você perde. Isso é um padrão que já vem lá do seu pai, enfim. Então você tem um problema e você tem um desejo. Onde você quer chegar? Eu quero prosperar mais, eu quero dobrar o meu salário, eu quero encontrar minha missão de vida, enfim. Você tem uma dor, você quer encontrar uma solução. Daqui até aqui existe um caminho, ok? Então para chegar aqui, da dor que eu tenho até aqui, onde eu quero chegar, a constelação pode ajudar você esboçando um caminho de solução. Ok? Então ela vai te ajudar a você enxergar, expandir a sua consciência, primeiro entendendo o que acontece, o que está acontecendo e depois direcionando para um caminho de solução. Bom, pelo menos é esta maneira que eu conduzo um processo de constelação familiar. Porque eu já constelei várias pessoas que haviam constelado e não tinham entendido nada. Você pelo menos precisa entender o processo, né? Eu acredito que seja uma obrigação do profissional te explicar passo a passo, tintim por tintim do que está acontecendo. A pessoa acreditar é uma outra coisa. E a gente não está entrando no mérito de acreditar, mas da pessoa entender o que está acontecendo. Porque tem constelações assim que são tão breves e você fala 3 palavras, você faz 3 gestos, a pessoa não entendeu nada e é isso. Claro que a pessoa não entendeu, aí fala, agora você espera, porque o movimento da alma aí vai tomar até 5 anos. Eu não trabalho dessa forma, embora tenham profissionais que sim. Não estou criticando, mas estou dizendo a forma que eu enxergo a constelação familiar. Então, no processo de constelação, você vai entender o que está acontecendo e ela vai te mostrar um possível caminho de solução. Gosto de frisar isso, nem sempre o caminho de solução é o caminho mais fácil, tá? Mas eu acredito que mais difícil seja continuar sofrendo. Então aqui, ó, tem um mapinha.
certo? Eu desenhei aqui um mapinha do tesouro, tá? Então esse aqui é você. Essa pessoa aqui é você, tá? Você tem uma dor e você quer encontrar uma solução que seja. Então aqui a constelação, ela tem vários elementos aqui nesse mapinha. Ela vai esboçar um caminho, ela vai te mostrar um caminho que você, de repente, se você não enxergar o que está acontecendo inconscientemente, você vai pegar um caminho e você vai parar aqui. Tá bem longe de onde você quer chegar. Mas se você vai entendendo aquele processo até o final, a constelação pode te trazer exatamente, né, para onde você quer. Ela pode te mostrar onde você vai chegar e te mostrar o que pode acontecer se você for para outro lugar também, né? Não é um oráculo, ok? A constelação não é um oráculo, mas desse fenômeno que acontece, ele consegue mostrar esses aspectos inconscientes e realmente você conseguir enxergar esse mapinha para chegar onde você quer, tá? Mas aqui que é um grande erro que eu vejo nas pessoas, elas fazem uma constelação, tá? Pelo menos os processos que eu conduzo assim, a gente sempre esboça o caminho de solução. Então vamos supor que você diga para mim que queira chegar até aqui, tá? Você está aqui e você quer chegar até aqui. E eu te ajudei a montar esse mapa, ok? Montar esse mapa é o que a constelação pode fazer, mas caminhar por esse caminho que a constelação mostrou, é você quem tem que caminhar. É você quem tem que fazer. É você quem tem que assumir a responsabilidade disso. Porque não adianta então você ter um mapa na sua mão e você não seguir esse mapa para chegar no tesouro onde você quer chegar. Você acha que foi só fazer a constelação, aliás, muita gente acha isso, e que as coisas vão melhorar, vão acontecer sozinhas. Não é assim, ok? Pelo menos eu vou frisar de novo, é a forma que eu acredito que eu estou passando para você e que eu observo todos os dias dentro do meu trabalho. Então a constelação é uma ferramenta excelente, lembra o que eu falei? Para explorar, para você enxergar aquilo que você não percebia de forma consciente. Então eu vou te dar um exemplo do que é esse mapa e o que é caminhar por esse caminho que a constelação trouxe. Então veio uma pessoa querendo constelar uma relação com o irmão. Ok? Ela fazia muitos anos que não conversava com o irmão, isso estava machucando muito ela, embora morem na mesma casa, não se conversam, tá? Isso realmente estava machucando bastante ela. Então, a constelação é indicada, né, para você um relacionamento difícil. Então vamos explorar. A gente trouxe aqueles representantes, que você vai entender daqui a pouco o que são esses representantes, tá? E aí a gente colocou ali e o fenômeno começa a acontecer, porque a gente põe aqueles representantes e vai checando o posicionamento dos corpos, o que vai acontecendo, e aí a gente entendeu inconscientemente por que o irmão reagia daquele jeito, a gente entendeu um contexto mais completo, a pessoa que veio constelar se emocionou muito, entendeu, e em um momento disse assim, bom, agora eu espero que esse relacionamento melhore. Eu falei, opa, cuidado, você tem um mapa. Você tem que caminhar esse mapa. Não espere que o seu irmão lá em casa, ele faça o download, né? Que nem se fosse colocar o cabo do Matrix aqui atrás da cabeça. E entenda essas informações que você está vendo. Você constelou. Você tem a responsabilidade, porque agora você compreende o que inconscientemente está acontecendo com o seu irmão. Agora, quando ele tiver aquele comportamento, você sabe o que direciona ele aquele comportamento. Você pode olhar ele com mais compaixão, você pode mudar as suas reações que você tinha quando ele fazia isso ou fazia aquilo, porque agora você compreendeu mais. Você mudando, você assumindo a sua responsabilidade, o seu papel, isso pode mudar bastante. Você é quem tem que caminhar para chegar até aqui. Ok? Deixa eu abrir uma aspas aqui, porque acabou de me vir na cabeça e muita gente pode achar isso. Então eu tenho um relacionamento afetivo, tá? Eu vou constelar e eu vou achar que a outra pessoa mude. E se essa pessoa não gostar mais de mim, se essa pessoa não quiser mais estar comigo, eu não vou mudar a outra pessoa. Mas eu sim posso entender o que inconscientemente está acontecendo em nós, tá? Mas a constelação não vai cuidar daquele medo de perder, por exemplo. Isso você vai ter que fazer terapia. Por isso que a constelação, ela ajuda no processo terapêutico, ela não substitui.
ok? É muito incrível poder fazer uma constelação, porque às vezes em anos de terapia, anos mesmo, você não vai chegar nessas informações que 2 horas ali podem te trazer e que você pode desenhar esse mapa. Às vezes anos de terapia não te traz isso, tá? Então é muito incrível fazer uma constelação, mas isso não substitui a terapia, porque a terapia pode te ajudar a você caminhar, ela pode te ajudar a você, né, ter força, ter tudo que você precisa para caminhar aqui, porque às vezes você estava tão acostumado a vir por um outro caminho, tá, que aí a terapia vai te ajudar agora a recalcular a rota e vir exatamente para onde você quer, para você não se perder mais. Então a constelação é um direcionamento, traz entendimento e esboça um caminho de solução. Lembra que eu falei que às vezes a solução não é o caminho mais fácil, porque trilhar isso daqui às vezes vai dar trabalho. Você vai ter que agir, ok? Você vai ter que abandonar a inocência infantil, você vai ter que abandonar a acusação, você vai ter que abandonar o vitimismo e você vai ter que assumir a responsabilidade sobre a sua vida. Claro que muita gente em vídeos está acostumado a dar o dedão para baixo lá, é muito fácil clicar lá, né? Realmente difícil é se movimentar na vida, né? Dar um dedão para baixo aí é tranquilo, a pessoa pensa que tá dando para mim ou em qualquer outro vídeo que ela tá dando um dedão para baixo lá. Mas, de fato, eu quero trazer informações para você agregar letras ao seu vocabulário. Tanta gente fala, eu fiz constelação e não adiantou nada. Então a pessoa provavelmente está esperando que eu vou fazer algo só porque eu paguei, eu vou fazer aquele algo e isso aqui está resolvido. Não é assim. Não é assim. A gente costuma dizer que constelação diz respeito a movimentos de alma, diz respeito a você, a sua alma. Você tem que fazer algo diferente, é um processo de evolução pessoal. Ela te ajuda a enxergar aquilo que era invisível, que você não fazia ideia, aquelas teorias que você tem. Então você pode explorar e esboçar esse mapa aqui para chegar onde você quer chegar. Claro que muitas pessoas têm esse mapa na mão, sabe o que elas dizem? Não acredito. Ok, rasga o mapa. A constelação não serviu para você, ok? Mas esse processo fenomenológico, empírico fenomenológico, ele de fato traz informações muito apuradas para a gente desenhar esse mapa. Dentro do processo de constelação, né, uma daquelas coisas que violam uma daquelas leis, que é o pertencimento, um segredo de família, por exemplo, que veio lá do seu bisavô, por exemplo, ninguém sabe porque é um segredo, mas essa informação está densa no sistema e inconscientemente a pessoa aqui pode estar olhando para aquilo e está com a vida aqui completamente bloqueada, né? Ou repetindo aquele destino ou aquele algo que foi excluído ou escondido lá atrás. Eu já vi muitos consteladores falar, aqui tem um segredo. Então isso a gente percebe na constelação, olha, aqui tem um segredo, aqui tem um segredo. Então vão lá, coloca uma mochilinha e devolve o segredo. E eu desenvolvi uma metodologia que eu chamei de intuitiva de constatação. Isso realmente é um método que eu desenvolvi, que eu consigo descobrir o segredo. Porque eu acho que a pessoa tem que entender o contexto como um todo. Nas vezes que a gente pôde, né, a partir dessa metodologia intuitiva de constatação, que eu ajudei a pessoa a descobrir o segredo, não saber que tinha um segredo, mas descobrir qual era o segredo em detalhes, a pessoa pôde constatar com alguns familiares e realmente a informação era muito apurada. Mas tem vezes que essa informação se perdeu no tempo, porque foi meu avô e ninguém tem essa informação, mas o inconsciente carrega aquilo. Então assim, tem muita gente cética, né, que diz assim, será que isso é mesmo assim? Quando, que nem eu disse, pôde constatar, o processo se confirmou. Mas tem outros casos que não dá. Então depende da pessoa também. Fala assim, eu vou rasgar esse mapa, não é nada disso, ou eu vou aceitar essas informações, tá? Então o processo de constelação, ele funciona assim. Tem gente que não acredita. É muito engraçado. Eu vou trazer uma história bem bacana aqui pra você. Houve uma pessoa uma vez que veio constelar, era uma questão de trabalho, então foi uma constelação linda. Ela viu que aquilo que ela queria trabalhar tinha muita força do sistema familiar apoiando ela. Era realmente algo assim de alma, que ela podia ir com fé, com coragem, que ia dar tudo certo. Ela saiu bem animada e nas próximas semanas ela conseguiu um emprego, as coisas começaram a fluir. Ela gostou tanto que ela voltou para constelar o relacionamento dela, ok? E no meio da constelação ela quis parar e ir embora. Por quê? Porque ela viu que ali o que ela estava enxergando
Tava difícil de ver, era um relacionamento de muletas, né? Era um relacionamento falido, né? E em vez dela querer continuar e enxergar a verdade daquilo que inconscientemente estava acontecendo, foi mais fácil ir embora. Aí eu me pergunto, será que o primeiro processo lá deu certo e esse não deu certo? Claro que não. O processo empírico fenomenológico está acontecendo. A pessoa aceitar o que está vendo é uma outra história, porque às vezes o que a gente vê dói. Encontrar dilemas dentro de nós é bastante difícil, mas eu acredito que mais difícil é deixar isso continuar influenciando a sua vida e você não ter a mínima noção do que está acontecendo e continuar culpando pessoas, situações e tendo as suas teorias, mas não tendo solução. Por mais difícil que seja o que você encontre, né, por maior que seja o dragão lá dentro de você, você vai entender o que você precisa fazer, os passos que você precisa dar para ir em direção ao seu sonho, à solução, aquilo que você diz que você quer, porque dizer e fazer é bem diferente. Entendeu? Porque muitas pessoas falam que fizeram constelação e não adiantou nada. Você precisa assumir a responsabilidade, o mapa está na sua mão. Você enxergou coisas que você não conhecia, ok? Ou talvez suspeitasse e a constelação trouxe a confirmação, mas geralmente são coisas assim muito além da nossa consciência, certo? Porque ela mexe com processos inconscientes. E aí você tem o mapa ali na mão, mas você pega o mapa e fala, não acredito, e rasga ele, tá tudo bem, né? Então não é a constelação que vai fazer pra e por você, vai fazer com você, é para explorar e esboçar esse mapinha. Ok? Eu gostei bastante dessa analogia, porque de fato é isso que eu acredito que a constelação seja. Ela não vai fazer um milagre na sua vida, mas ela pode te mostrar o caminho que você diz que você quer de solução. E você está aí se perguntando o que é esse processo empírico, fenomenológico, como que isso funciona? Então agora eu vou te explicar em detalhes, né? Vou fazer um desenho aqui te explicando como o processo de constelação familiar funciona em grupo, tá bom? Então a gente vai entender agora o que é esse processo fenomenológico, tá? Eu gosto bastante de fazer constelação familiar em grupo, embora existam pessoas que façam com bonequinhos e façam de forma individual. Vou gravar um vídeo completamente dedicado explicando as diferenças desse processo e por que particularmente eu gosto de grupos, tá bom? Aqui você viu que eu desenhei várias pessoinhas, né? Então assim, no processo de constelação familiar em grupo, vem aquela pessoa, ela traz uma questão, perguntas importantes são feitas a ela, né? Baseado no tema que ela quer constelar, tá? Pode ser uma decisão, então pode ser um problema de relacionamento, então algumas perguntas a gente vai fazendo ali, não sobre interpretação, mas sobre fatos. Ok? Porque assim, ó, meu pai morreu quando eu tinha 5 anos de idade, isso é fato. Meu pai bebia e ele era um crápula e ele foi um safado sem vergonha porque ele abandonou a minha mãe, isso é interpretação. Ok? Então existe uma coisa que é fato, outra coisa que é interpretação. Então a gente vai trazer informações factuais, tá? De fatos, e a gente vai escolher naquele grupo representantes. Então, um representante pode representar a mãe do constelado, vai ter um outro representante pro constelado, porque esse representante do constelado é como se ele trouxesse os aspectos inconscientes daquela pessoa que ela não vê. Aqui um outro representante para o problema em si, por exemplo. Aqui um outro representante para um avô. Então você está se perguntando, né? Vem esses representantes, como vem essa informação? Existe algo que nós chamamos de campo informacional, tá? Lembra que eu falei que tudo isso aqui é inconsciente. Esse campo informacional ou campos morfogenéticos, ele tem bastante evidências científicas hoje, né? Nós temos bastante evidências científicas, principalmente trazidas pelo cientista Rupert Sheldrake, tá? Se você quiser dar uma pesquisada aí sobre campos morfogenéticos, ele vem pesquisando muito esses campos de informação. Ele pesquisou muito com animais, por exemplo. Como é que os pássaros voam em bandos
e eles não se chocam porque a distância é tão pouca. Como os peixes nadam em cardumes e vem ali um peixe entre eles, eles conseguem se abrir, eles seguem para a mesma direção, eles fazem aqueles movimentos coordenados, né? Como eles se comunicam? Na verdade, ele estudou aí vários animais e tem vários experimentos interessantes. Tem um deles que é assim. Se você teve cachorro ou tem cachorro, você sabe que quando você chega em casa, né, prestes a você chegar em casa, ou alguém da sua família chega em casa, né, se você tá ali observando o cachorro, você sabe que ele muda o comportamento porque ele sabe que a pessoa tá chegando, né? Então ele começou a estudar esse fenômeno também. Ele filmou um cachorro e o dono chegando em casa e viu o comportamento do cachorro. Aí ele colocou uma câmera filmando o cachorro e o dono estava no trabalho e filmaram o dono também. E o trabalho ali a muitos quilômetros de distância de casa, tá? E eles filmaram o cachorro e o dono e pediram pro dono do cachorro ter um pensamento, uma intenção sentida no coração de que ia voltar para casa. Então aquele cara pensou, começou a arrumar as coisas dele ali como se ele fosse para casa. O cachorro sendo filmado simultaneamente começou a ter o mesmo comportamento de quando o dono está prestes a chegar em casa, né? Então você pode chamar isso de telepatia, enfim. Rupert Sheldrake, ele está comprovando, né, esses campos informacionais. Então o que tem a ver isso com a constelação? Tudo. Porque quando a gente pega uma pessoa, a gente traz aquela pessoa e começa a posicionar aqueles representantes, o campo de informação daquele sistema está ali presente, ok? Então essa alma do sistema está ali presente. Por ser um processo fenomenológico, muitas pessoas preenchem aí as lacunas da mente com várias coisas de espiritismo, de religião, disso, daquilo e blá blá blá. Enfim, ainda bem que a gente tem essas evidências científicas, tá? E você pode dar um Google aí e pesquisar sobre isso. Então, ali está a informação do sistema. E cada pessoa que representa é como se ela fosse uma antena, tá? Através dessa pessoa, a informação vai chegar. Então, essa pessoa vai sentir impulsos e se movimentar, vai sentir emoções que não são dela. Ela, por exemplo, assim, tem no campo ali uma tristeza, ok? Da avó daquela pessoa. Então, eu fui colocado no papel representando a avó. Então, isso começa como eu conheço a tristeza, eu vou falar que a tristeza, aquela energia começa a chegar até mim. Então eu sou um receptáculo, uma antena, e eu começo a ter impulsos, fazer movimentos, né? Vem frases na cabeça. Então essas são as informações inconscientes que o sistema carrega. Ok? A gente está falando do sistema de várias gerações para trás. Então, cada pessoa posicionada, ela começa a ter impulsos. Cada pessoa posicionada começa a ter esses movimentos que vão trazendo as informações do que está acontecendo inconscientemente. Então, a partir disso, o primeiro passo, vou dizer de novo, assim, é como eu conduzo um processo de constelação, tá? Pode ser que tenha alguém que faça diferente. Eu costumo entender primeiro o cenário do que está acontecendo. Tem aquelas 3 ordens do amor, aquelas 3 leis, né? Então a gente sempre observa muito onde essas leis estão sendo violadas, tanto pertencimento, hierarquia, quanto a troca ou dar e receber. Ok? E eu explico para a pessoa e a gente começa a esboçar o caminho de solução. Com os mesmos representantes existem alguns movimentos, existem algumas práticas, alguns gestos, algumas frases, né, que são captadas inclusive desse campo, e a gente começa a fazer essa movimentação, vamos chamar assim, e essa constelação começa a encontrar um caminho de solução. Tá? Então a pessoa entendeu e aqui esboçou algo, certo? Lembra do exemplo que eu dei? A moça que estava brigando com o irmão, não falava há tanto tempo, ela entendeu o que estava acontecendo com o irmão, entendendo o que aconteceu com os pais na infância desse irmão, que foi obrigado, né, a assumir o papel de pai, porque os pais estavam envolvidos em uma coisa lá para cuidar dos irmãos menores e ela era uma dessas irmãs menores. Então esse irmão nem pôde ter uma infância e ele era meio agressivo com ela e era só a raiva que ele não queria cuidar dos irmãos, ele queria ser cuidado. Enfim, ela pôde entender.
dentro de um contexto, o que estava acontecendo com aquele irmão, por que ele se comportava assim. E a gente esboçou, né, fez aqueles gestos, vieram aquelas frases, veio um montão de emoção. Ela entendeu agora o lugar dela, o posicionamento dela e principalmente o que está acontecendo com o irmão. Então isso pode mudar a percepção dela em relação ao irmão, que vai poder direcionar o comportamento dela de forma diferente com o irmão. Aqui eu estou trazendo a situação desse relacionamento de irmãos, mas pode ser qualquer outra coisa. A gente vai explorar o que está acontecendo através deste processo, né, deste fenômeno. Ok? Então as pessoas vão aqui, os representantes veem esses impulsos e começam a se movimentar, tá? Então a gente consegue entender o que o campo informacional traz, qual é a informação que contém esse sistema familiar, ok? E nisso a gente pode desenhar esse mapinha de solução, esse mapinha que nos leva até onde a gente quer. Então agora você entendeu como o processo das constelações familiares funcionam. Não é uma mágica, não é um oráculo, mas é um processo para você explorar, para você enxergar, para você compreender e conseguir tomar uma ação numa direção muito mais assertiva, em direção ao caminho de solução. Repito, às vezes o que a gente encontra aqui, né, esses elementos que a gente encontra, ok? Explorando dentro de nós, do nosso sistema familiar, não são coisas fáceis, são dilemas difíceis, mas eu acho que é melhor você conhecer do que você desconhecer, porque dizer assim, ó, não vou mexer nisso porque tá lá quietinho, tá nada quieto, inconscientemente tá agindo sobre você. E se você tem filhos, isso aí já vai passando para os filhos, né? Porque esse campo informacional não é só no DNA que passa não, tá? Esse campo informacional que você está submetido, a criança quando cresce ali, ela vai pegando essas informações. Ok? Ela vai pegando essas informações e ela vai levando isso inconscientemente também. Então não tem nada muito quietinho dentro da gente não, porque inconscientemente tudo isso está atuando, direcionando o seu comportamento, as suas emoções, as suas atitudes, as suas reações na vida, tá? E esse inconsciente realmente ele é bastante complexo, né? Porque uma constelação pode mostrar aqui, por exemplo, que tem um trauma intrauterino, que teve um trauma na infância, que a criança interior daquela pessoa está machucada. E por isso que isso não é uma resolução. Essa pessoa vai ter que cuidar disso em terapia. Se é um trauma intrauterino, vai ter que cuidar desse trauma. Um trauma não é só porque você descobre ele que ele se cura. Tanto que você, de repente, se lembre de traumas que você passou e não é porque você se lembra que ele está curado. Porque o trauma ele fica preso, armazenado, congelado em muitos dos nossos sistemas, ok? Então, é um equívoco muito grande que as pessoas falam, né? Constelação não resolve trauma, mas ela ajuda você a ter uma visão diferente e isso pode ser parte do processo de restaurar, de reprocessar um trauma, por exemplo, tá? Então, até é engraçado assim, os meus workshops de constelação, eu levo o dia todo e constelo algumas pessoas ali ao longo desse dia. Tem outros lugares que o horário é bem mais definido, assim, é bem mais curto, porque tem alguns movimentos que são muito fáceis de fazer, é bem fácil entender o que está acontecendo aqui, fala essa meia dúzia de frases e pronto. Mas quando eu percebo um trauma, por exemplo, dentro de uma constelação, eu conheço muitas ferramentas que podem lidar com traumas, eu aproveito aquela brecha, aquela oportunidade e eu vou trabalhar aquilo. Então assim, as minhas constelações costumam ser mais, não vou dizer lenta, mas elas tomam um tempo bem diferenciado para a pessoa realmente poder introjetar aquelas informações, poder absorver, poder entender, porque senão vai ser mais uma daquelas lá que você fala 3 frases, isso, aquilo, a pessoa não entendeu em nada e você fala próximo, né? Então eu acredito que seja uma linha de produção, ok? Então eu gosto realmente de tomar o meu tempo e estar nesse tempo com aquela pessoa de corpo e alma e ajudando ela a entender o processo, claro que se ela estiver disponível, porque se o mapinha começar a ser esboçado, a pessoa falar não, aí não tem jeito, como você já entendeu, tá? Então os movimentos acontecem pelo campo informacional, esse movimento, e é assim que se dá o processo de constelação familiar. Só um adendo aqui que muitas pessoas me perguntam, crianças podem constelar? Eu particularmente não constelo criança, mas olha só, que eu posso adicionar essa lista aqui que eu me esqueci.
Eu trabalho com crianças se os pais também aderem à terapia, porque as crianças são muito suscetíveis a esse campo informacional. Na verdade, as crianças só reagem a ele. Por exemplo, uma criança que faz birra, por exemplo, um bebê, ele não sabe falar, ele não sabe se expressar. Se ele tá com fome, ele chora. Se ele tá com sede, ele chora. Se ele tá com dor, ele chora. E à medida que a criança vai crescendo, ela vai criando habilidade para se comunicar, mas nesse tempo ela adota comportamentos para expressar o que ela sente. Geralmente, quando uma criança faz birra, ela só está expressando uma raiva, uma situação mal resolvida de bastante raiva dentro do sistema, que pode ser entre o pai e a mãe ou inclusive dos antepassados, essa informação densa, tá? Então eu não constelo a criança, mas eu trago o pai ou a mãe. Para dentro desse processo a gente traz os representantes, traz um representante inclusive para a criança e ela não precisa estar presente porque a informação ela se abre para a gente para entender, para que os pais entendam o que está acontecendo com essa criança. Porque assim eles vão poder mudar a visão deles e assumir o papel deles nesse caminho, porque de repente são muitos sentimentos que a mãe tem que mudar, são muitas coisas que a mãe tem que fazer ou o pai tem que fazer, e aí a criança começa a melhorar espontaneamente, né? E aí sim, qualquer trabalho terapêutico feito com a criança não é mais um paliativo, ok? Porque não adianta nada ela melhorar um pouquinho e aí depois volta para o sistema e acontece tudo de novo, né? Você vai trabalhando com paliativos. Eu escolhi não trabalhar com paliativos, tá? Tem gente que faz. Então, você viu, né, toda essa complexidade em detalhes aí de como funciona o processo de constelação familiar, que é uma ferramenta incrível, eu acho ela sensacional, mas eu entendo o papel dela, eu não acho que é um milagre, eu não acho que é uma mágica, mas ajuda a ter uma direção e um entendimento, ok? E para as pessoas que realmente estão engajadas em melhorar, que querem fazer aquilo que elas dizem que elas querem, não só da boca para fora, é um processo fantástico e não substitui a terapia, como eu já disse, tá? E é isso aí, se você gostou desse vídeo, dá um like aí, se você gostou, compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas possam usufruir dessas informações de alto valor aí, tá bom? Se você não é inscrito no meu canal, inscreva-se agora mesmo, tem um sininho aí, clica no sininho, porque você não corre o risco de perder nenhum vídeo que eu posto, você vai ser sempre notificado. Eu já vou aproveitar aqui para deixar o meu convite para você vir participar de nossas vivências terapêuticas, tá ok? Vai estar o link aqui embaixo do meu Facebook, do WhatsApp da minha equipe, do nosso site, onde você vai poder encontrar mais informações sobre as nossas vivências terapêuticas intensivas de 3 dias, como treinamento metamorfose. Lá eu utilizo todo o meu arsenal terapêutico em benefício de cada pessoa, tem um número limitadíssimo de pessoas que participam de cada vez. A constelação familiar é um dos métodos que eu me utilizo bastante lá, e se precisa de outros métodos eu uso também em benefício da pessoa. E também nós temos a vivência pré e perinatal, que também são 3 dias, um grupo bem restrito de pessoas, onde nós iremos trabalhar com regressões, os 3 dias para dentro do útero, ok? Se você me acompanha em outros vídeos, você já viu a importância de a gente trabalhar o território intrauterino. E lá também a gente faz, se é necessário, algumas vinhetas de constelação familiar, porque eu acredito que toda técnica tem o seu lugar, nenhuma exclui a outra, se principalmente o terapeuta tem essa visão mais integrativa, tá bom? Então era isso que eu tinha para passar para você. Você está disposto a abandonar os seus limites? Torne-se tudo aquilo que você nasceu para ser. Mais uma vez, aqui é o Manuel Augusto do Núcleo Terapêutico Sinapse. Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima.